Hoje eu preparei, então, uma leitura cursiva dos capítulos 4 e 5. Isso será o primeiro tempo do seminário. No segundo tempo, eu não vou falar da conclusão, porque, na verdade, eu idealizei um processo de retomada do livro, porque eu estava com uma certa frustração de não entender o livro do jeito que ele é composto. Então, eu imaginei de fazer uma releitura que seja mais gratificante para mim, porque me faltava uma entrada cronológica. Então, eu vou fazer, na segunda parte do curso, desculpa, um resumo do livro reorganizado segundo as minhas obsessões sistemáticas. Bom, quem me conhece sabe que eu tenho um pouco essa tendência, digamos, de tentar esclarecer as coisas que considero um pouco confusas. Não é uma acusação contra o Rancière por ter feito a composição que ele fez, mas eu acho que vai ser complementar para entender melhor o percurso que, do seu lado, ele faz, que é mais transversal, não é cronológico. Isso são as minhas notas, eu estou mostrando, mesmo que não seja perfeito, né? Inclusive é cheio de abreviações em francês, mas é para começar uma dimensão de uma leitura dos capítulos 4 e 5. Então, o capítulo 4 vai falar do que é além do visível, e o capítulo 5 da política. Isso é basicamente o objetivo geral do livro, mas vamos falar aos poucos. Então, o que ele diz no capítulo 4? Basicamente, ele lembra que existe um critério para a beleza, que é a unidade na variedade, que vai se aplicar à arte dos jardins. Okay? E que a noção de pitoresco, ela corresponde exatamente a esse critério. O grande critério do pitoresco é a intricação, intricacy, que já tem uma certa tensão entre unidade e variedade. Tem que estimular a curiosidade para evitar o tédio, digamos. Bom, e para todos os improvers que querem melhorar a paisagem, o olhar não pode ser limitado por uma limite. A limitação que encontra o olhar tem que abrir sobre uma perspectiva além da limite. Okay? Além do limite. Então, por exemplo, você tem um lago, você tem que deixar ver a fronteira do lago, né? Mas se você fechar totalmente, mostrar totalmente o limite do lago, você não deixa nada para a imaginação brincar, por assim dizer. Você tem que pintar o lago de tal maneira que você possa dissimular um pouco a extremidade do lago para a imaginação se lançar até o ilimitado. Então, você tem que deixar coisas um pouco indeterminadas e não se trata de grandeza matemática, de aumentar, vamos dizer, o tamanho dos lagos ou da grama, mas simplesmente de buscar uma grandeza estética que vai se combinar essa grandeza com uma perspectiva infinita, né? Que vai se combinar com o pitoresco de maneira decisiva. Para Burke, o teórico anterior da estética, o belo ele é associado ao pequeno e o sublime ao grande. Bom, aqui
você tem o pitoresco e o grande no sentido estético, misturam as duas categorias do belo e do sublime de Burke. A natureza é artista e o pintor tem que não imitar, mas ele tem que prolongar o caráter artístico da natureza. Se trata, para o pintor, de entrar em sintonia com a potência da natureza, deixar a imaginação, por assim dizer, surfar sobre essa potência já fornecida pela própria natureza. Então, a natureza não é mais uma conexão de causas e efeitos. Ela tem uma energia que se trata de identificar e prolongar. Fazendo isso, combina o belo e o sublime de Burke numa mesma grandeza que é estética. Em vez de separar, se junta. Mas essa grandeza estética, ela provoca um prazer específico. Estético não é a paisagem que parece maior, que é por causa de uma ilusão pictural. É uma ampliação do próprio espírito. Okay? Isso é a novidade. E o pintor vai produzir ou acompanhar uma potência que arrasa, destrói a individualidade dos objetos e as suas qualidades. Ele vai utilizar detalhes para dar mais intensidade, às vezes, efeitos de distorção. Ele busca uma forma de simplicidade, destaca uma totalidade autossuficiente. Então, no Sublime de Burke, tem uma... Vai retomar isso o Canton, tem uma humilhação. E, dessa vez, nessa nova estética, ao contrário, tem algo de não humilhante para o espírito, mas glorioso, uma certa serenidade, porque arrasa as individualidades, a extrema riqueza ou a pobreza. Bom, então, o que caracteriza essa nova grandeza estética é que ela tira o espírito do seu mundo rotineiro para lhe projetar em outro mundo. Então, é uma neutralização das sensações e dos sentimentos ordinários e uma elevação que mostra, vai dizer Kant, uma elevação que mostra a destinação espiritual do ser humano. Então, lá, quando o Burke estava separando o belo e o sublime, o belo pequeno e o sublime enorme, digamos, o pitoresco, ele vai reunir os dois. Ou melhor, ele faz transições entre os dois em vez de separar radicalmente. Ele introduz detalhes, bifurcações, prolongamentos infinitos, assim. E graças a tudo isso, ele provoca um certo sentimento de elevação que tira do mundo ordinário e mostra a destinação espiritual do ser humano. Então, e é isso que Kant vai retomar, eu vou voltar para esse assunto. O sublime não é nas coisas, como era o caso para Burke. É no espírito do espectador. E isso vai tornar não automático o laço entre a grandeza de uma paisagem e a ampliação do espírito. Kant diz que Kant vai
insistir sobre o sentimento de humilhação do espírito que, basicamente, desvia do que foi feito pelo pitoresco e a grandeza estética. Bom, eu vou voltar sobre esse momento kantiano, por isso não vou insistir tanto agora. Okay? Teve uma transformação, como sempre, é isso que eu vou tentar restabelecer, é que o Rancière fala do que é antes da mudança do século XVIII, da mudança do século XVIII e da originalidade de Kant, no sentido que ele está herdando dessa mudança e abrindo a reflexão estética moderna. Então, não vou entrar na diferença entre o sublime matemático de Kant e o sublime dinâmico. O Rancière diz é basicamente a mesma humilhação que mostra a dimensão suprassensível do ser humano. E eu vou passar para a reflexão do capítulo 5, que é política. Um desafio, digamos, não tem para Kant paisagem no qual o espírito não pode ler a sua destinação. E aí ele mostra que a política, a paisagem tem uma dimensão política, como a política se deixa descrever a maneira de uma paisagem. Por exemplo, como que uma paisagem tem uma dimensão política? Wordsworth, o poeta inglês, quando ele passa na França, ele está observando traços da igualdade nos árvores que estão do lado da rua, na atmosfera de fraternidade das cidadinhas que tem muitas flores, e, ao contrário, Burke vai criticar no jardim francês o que faz pensar no autoritarismo brutal do poder absoluto do rei, e ele valoriza mais o jardim inglês. Então, Wordsworth está viajando numa paisagem de liberdade, enquanto Burke está se lamentando da desaparição de uma sociedade natural por causa da nova dominação da razão, digamos. O jardim, para Burke, o que conta é o jardim de Brown, com essa pequena montanha, essas curvas suaves, essas perspectivas do lago, contra as linhas rígidas de Versailles. Então, outra indicação que uma paisagem pode ser lida de maneira política é a obra de Gainsborough, que é um grande pintor de paisagens. Tem muitas obras deles que são fantásticas nos museus de Londres, em particular. E o que interessa a Rancière é que ele pinta duas coisas. Ele pinta ele faz um retrato de um campesino, de um nobre, diante da sua propriedade, e ele pinta também cenas de gêneros, que são cenas populares, especialmente nas florestas, que mostram a ambivalência dele entre, basicamente, um trabalho mais alimentar, de comanda, de pinturas para Aristóteles, e esse amor das cenas de gênero. Bom, e a ideia desses pintores, como Gainsborough, é que você tem, não sei como dizer, a guirlande de flores, dimensão de fraternidade e de democracia na cidadinha, porque, basicamente, prolonga a beleza natural, enquanto a vontade de contrariar a natureza, de modificar, de
melhorar, improve a natureza, faz que você vai impor algumas coisas extremamente duras para a natureza, como mostra o jardim de Versailles, é muito constrangido e pouco, digamos, enfim, merece um pouco a crítica de autoritarismo de Burke. Rancière repara que tem um momento que os proprietários vão fazer reorganização da terra deles ao detrimento da intricacy, e nasce o desejo de deixar do lado a vida trabalhadora e a modificação um pouco brutal das paisagens se faz ao detrimento dos campesinos pobres. Então, é uma despossessão que acompanha a eliminação dos bens comuns em relação à terra, em particular. Então, isso explica que você tem um momento nas reproduções do livro, você tem um díptico de Humphrey Repton, você está vendo a modificação de um jardim que transforma a paisagem, por um lado, e, por outro lado, a delimitação do parque aristocrático, que deixa do lado uma casa de trabalhadores e, basicamente, dá para ver que a arte dos jardins corresponde a movimentos de exclusão. E é nesse contexto que faz sentido os esforços para unir o que a pintura ensina e o que ensina a natureza. Não se trata de uma volta para a natureza, simplesmente você tem que evitar, quando mexer com a paisagem, de ser um zelador do nivelamento. São pessoas arrogantes, que são tirânicas, e se trata de antecipar o risco revolucionário, inventando uma nova forma de propriedade que não vai provocar essa exclusão dos pobres. É isso que define o ideal dos jardins pitorescos com intricacy e conectividade. Basicamente, a arte dos jardins, por que ela está entrando em relação com a pintura? É porque não é porque os pintores estão utilizando técnicas ou processo particular, é porque os pintores olham a natureza de maneira diferente da arrogância aristocrática e a brutalidade dos improvements. É por isso que, diz Price, o verdadeiro arte dos jardins se deduz das formas de composição das pinturas famosas. Bom, o problema é que essa demonstração vai ser um pouco curta, porque a política mudou, basicamente. A política mudou por causa da política dos eventos revolucionários. A solução à nova situação política não consiste, digamos, voltar para uma posição, uma invenção anterior, mas fazer política de tal maneira que a política imite a arte dos jardins, que ele mesmo imita a pintura. Então, apenas pinturas e arte dos jardins pode realizar a fusão pacífica das diferenças dentro de uma comunidade. A arte dos jardins não dá apenas receitas para organizar uma paisagem, mas também contribui
há formas de percepção de um mundo comum, compartilhado, tanto pelos proprietários quanto pelos não proprietários. E isso não é uma questão apenas de aparência, mas de abertura a um mundo comum. Então, aqui, a natureza, de novo, não é algo neutro que é copiado ou visando um certo valor ideal. Não, a natureza já é uma potência de produção que a arte vai tentar prolongar, identificar já primeiro e prolongar. Se trata de uma potência da natureza que pode ser irregular, mas que na qual cada um pode encontrar seu lugar. Então, aqui estamos bem na fina ponta da demonstração de Rancière. A mudança estética é a condição de uma reconfiguração da partilha do sensível. É um acidente, em comparação com o regime normal, que é da polícia, que revela a polícia pelo que ela é, né? E abre a possibilidade de uma reorganização com outras bases. Bom, então, isso é, vamos dizer, o horizonte político da obra de arte. Ela não é apenas, digamos, estética nesse sentido individual e sem consequência política. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui, rapidamente, para pegar água, e depois eu vou passar para a reconstituição do movimento do livro, tal que eu entendo de maneira cronológica. Eu preparei diapositivas em português, inclusive, que vão ajudar melhor, e será uma oportunidade para testar a nossa compreensão desse livro, que às vezes é tão denso, seguindo várias pistas, que achei difícil de acompanhar sem conhecer bem o percurso. Eu retomei, todo mundo está me ouvindo? Eu fiz o exercício seguinte, porque, de novo, eu encontrei dificuldade. Eu vou confessar, bom, esse seminário não é um curso magistral, né? E já expliquei que estou conhecendo Rancière à medida que estou avançando na leitura. Estou apenas mais avançado que vocês nesse ponto de vista. Não sou um especialista. Então, desse ponto de vista, eu considero as dificuldades como produtivas. A condição, obviamente, de tentar resolvê-las, né? Eu não pretendo ter resolvido tudo, mas, pelo menos, eu tentei uma outra caminhada nesse livro super denso, como uma floresta, né? Depois de ter saído ter atravessado os capítulos, eu me senti um pouco frustrado, aí eu reentrei na floresta, só que de outra maneira, dizendo, bom, eu passei por aqui. Por quê? Basicamente, os capítulos repetem algumas coisas, então te dá uma impressão de circularidade, enquanto tem uma certa linearidade cronológica. E, ao retomar a introdução e a conclusão, sobretudo a conclusão, eu tentei reorganizar de maneira mais sistemática o livro. Então, bom, isso é a minha tendência, né? Eu tenho um espírito um pouco sistemático, então eu busco a coerência, assim. Talvez é um pouco forçado, mas vamos tentar. Bom, então isso é o nosso livro, aqui. E o que eu vou propor é um resumo que, depois de uma introdução, vai passar por 4 momentos, que são cronológicos. Vou explicar por quê. No século XVII, a mudança do século XVIII e a sua dimensão política, o momento de Kant, e depois de Kant,
Kant abre a modernidade e depois de Kant é basicamente o que Rancière vai fazer dessa mudança da modernidade. Então, vamos começar já com a maneira que eu tentei de repensar tudo, tentando responder à questão sempre muito arriscada, né? Finalmente, qual é o seu problema? Qual é o problema de Rancière aqui? Então, vamos lá. O que está em jogo? Rancière, a gente sabe, considera que tem uma virada da estética ocidental, uma aparição de um regime estético da arte, que não é ético no sentido de Platão, né? Não é poético no sentido de Aristóteles. Isso a gente já falou na primeira sessão, então não vou refazer. E o que caracteriza esse novo regime da arte, que é um regime estético? Bom, vai desaparecer a fronteira entre o que é arte e o que não é arte, vai ter um fim da separação entre os gêneros e, sobretudo, a ideia mais famosa dele, que todo modo de ser sensível tem consequências, ao mesmo tempo, artísticas e políticas. Então, tem uma base da percepção sensível que explica a maneira de uma época fazer arte, mas também a maneira de uma época construir um mundo sensível comum, com ou sem exclusão. Então, estamos aqui buscando algo que é aquém da arte e aquém da política. Ele não pronuncia o termo transcendental, mas estamos bem aqui nessa zona de condição de possibilidade sensível do que vai se tornar uma manifestação artística e uma tradução política. Bom, então o que lhe interessa é essa virada. E ele pensa que tem essa virada é uma abertura, mesmo que tenha uma aparência de fechamento. Algo se abriu, aparentemente se fechou, mas ele diz não se fechou assim. Quem fala de um fechamento é Hegel. Hegel diz que foi encerrado o momento começado no século XVIII e sintetizado por Kant. Para Rancière, Hegel está errado, porque na realidade o movimento vai continuar sob uma forma modificada. Então, é uma virada que continua, não uma virada que se fecha. Isso é o segundo ponto. Terceiro ponto, qual é o critério da mudança? É a evolução do estatuto estético da paisagem. E aí ele vai destacar 3 períodos. O século XVII, no qual a arte dos jardins é ligado à arquitetura. Kant, que faz da arte do jardim uma divisão da pintura, e Hegel, que volta a fazer da arte dos jardins uma dependência da arquitetura, porque a arte é algo espiritual. Então, não tem a ver com... não vai ter arte nos jardins, por assim dizer. Nessa posição de Hegel, ele está vendo um risco de retomada paradoxal dos teóricos da imitação, no sentido que a arte, para Hegel, é representação da atividade humana e não representação da natureza. Bom, mas vou deixar por aqui esse ponto hegeliano, que é, na economia geral do livro, um detalhe, mas é importante, okay? Porque, basicamente, tem uma aparência de encerramento, mas, na realidade, o movimento vai continuar. E vai continuar, em particular, com Rancière. Okay? Então, para resumir, uma virada, aparência de fechamento, mas, na verdade, não, e um critério, a modificação do estatuto da paisagem. Vamos lá.
Quais são as dimensões dessa virada? Aqui você tem os capítulos do livro. Então, é por isso que o livro não é cronológico. Ele estuda a virada. Mas ele não estuda de maneira um pouco escolar, antes da virada, a virada, o que Kant faz basicamente dessa virada, e depois de Kant, esse momento que continua além do Hegel. Não, ele estuda de maneira transversal aspectos. Então, tá a história do papel de Kant. Você tem depois o fato que, nessa virada, a natureza começa a ser vista como artista. Okay? Que se pode aproximar a paisagem da pintura. Que o sublime vai ter uma nova dimensão. E que a paisagem vai começar a ter uma conotação política. Tudo isso são dimensões da virada. Século XVIII. Ok? Agora, meu objetivo é, além dessa composição temática de Rancière, restituir o movimento cronológico. Em particular, a transição entre o século XVII e o século XVIII. É lá que a paisagem, diz Rancière, aparece como objeto e problema para o pensamento. Então, Rancière vai ler filósofos, mas também tratados sobre paisagens. Okay? E ele mostra que tem modificações dos critérios do belo que vão afetar tanto o sentido da natureza quanto aquele da sociedade. Então, essa condição, não vou dizer transcendental, mas essa condição da percepção sensível, que vai ter uma tradução artística e uma tradução política. É isso que ele está estudando, mas eu vou tentar restituir o movimento cronológico. Então, vamos lá. Como que a gente vai considerar o século XVII? O século XVII é o grande século clássico, em particular na França. Você tem Descartes ainda um pé no barroco, mas no século XVII você tem, basicamente, a gente chama de século do classicismo, e você tem regras um pouco, como dizer, rígidas do que deve ser o belo. A natureza designa, sem nuance, no século XVII, diz Rancière, as paixões, a conexão ordenada de causas e efeitos, segundo leis necessárias, okay? E ele menciona a obra do Abbé Dubois, a natureza é um modelo a ser copiado, okay? Tem uma natureza ideal, em particular. Bom, o que é a arte? Você lembra? Ele trabalha a condição que vai ter uma tradução artística e política. Então, tradução artística. A arte imita a natureza, enquanto não roça, mas a natureza enquanto espírito universal espalhado em cada coisa criada, princípio das operações de cada ser. Okay? Então, a arte mostra como imitar essa natureza linda. E a arte inventa figuras que vão imitar a necessidade das leis da natureza. É uma natureza que não manifesta vontade, não expressa nenhum trabalho. Isso é, basicamente, o que a gente vai perder com a evolução até Kant. A evolução para a modernidade. Então, é o que a gente deixa por trás. Essa conexão que vai ter uma tradução artística da imitação e uma tradução política de uma certa hierarquia. É a monarquia absoluta francesa, ou a monarquia, digamos, liberal inglesa, não absoluta, digamos, mas que precisamente por isso vai ter a tradução
uma tradução diferente nos artes dos jardins. Vai ter um jardim francês, um jardim inglês. Okay? Vamos agora estudar a mudança do século XVIII. E o objetivo é a dimensão política dessa mudança. Então, qual a mudança da visão da natureza no século XVIII que vai ter um efeito na arte e na política? Tem todo um movimento lá que vai fazer de uma questão de método, como fazer um jardim lindo, né? São receitas, vai considerar que não é uma questão de receita concreta, mas uma reflexão profunda, digna, okay? Porque se trata de uma arte liberal, no sentido não útil. Arte liberal quer dizer tem uma dimensão um pouco de rigor científica e uma dimensão não utilitária, porque o jardim não é mais para preparar comida ou plantas medicinais. Né? Quem faz essa modificação é Le Nôtre, que idealizou os jardins de Versailles. Bom, então, o que aparece? É o que ele diz. No século XVIII, o jardim se torna um problema para o pensamento. Antes, era só coisa de receita. Né? Como fazer um jardim com plantas medicinais. Não, se torna um problema para reflexão sobre a beleza. Então, o jardim, ele se torna digno de reflexão sobre o prazer estético, porque ele provoca um prazer específico. Porque a natureza, ela mesma é artista. Ela apresenta cenas. Você lembra que antes ela era neutra? Eu disse aqui, ela é neutra, ela é, digamos, uma conexão de causas e efeitos, segundo a lei, ok? E ela não tem, vamos dizer, ela não manifesta vontade ou esforço numa certa direção. Aqui, sim, a natureza é artista, ela apresenta cenas que estimulam faculdades intelectuais do gosto e da imaginação, e ela não segue regras. Essa natureza é liberdade, porque ela faz a união dentro da variedade. Bom, é por isso que o jardim francês vai ser uma antinatureza, porque é geométrico, é autoritário. E o modelo é o jardim inglês, que é amplo, ele abre para a imaginação a possibilidade de se prolongar. Ele faz essa intricacy, essas variações da linha. Em particular, no caso da linha serpentina, que é curva, irregular, que é comum à arte e à natureza. Então, o jardim se torna um problema para a filosofia do belo, a natureza é artista, não segue regras, mas é livre, e a tradução é o jardim inglês. Okay? E a intricacy é uma tensão. Dentro da intricacy, você tem o pitoresco. A arte vai não imitar uma natureza sem força, mas seguir as cenas já produzidas pela natureza artista. Okay? Então, seja que você insista sobre Gilpin, sobre as partes, seja que você insiste como Price sobre o todo, você vai ter uma forma de composição da arte que vai acompanhar a própria composição da natureza. Então, isso deixa por trás a diferença que faz Burke entre a beleza lisa do pequeno e o terror do sublime, da grandeza do sublime. A natureza não é mais o que fornece apenas materiais que você vai selecionar para fazer uma imitação do ideal, da natureza ideal. A natureza dá já modelos de composição. Ela é artista. Okay?
Isso é a mudança. Essa mudança tem tradução artística e tem tradução política. Quais são as consequências artísticas? Não tem mais diferença entre arte e não arte. A natureza pinta. É por isso que a arte dos jardins vai se tornar uma divisão da pintura, em particular para Kant. Os especialistas da paisagem vão se inspirar dos pintores, não dos processos de fabricação, mas do olhar que esses pintores têm sobre a natureza, que não é um olhar de utilidade, mas que é um olhar que encontra a beleza nas pequenas composições da natureza, pitorescas. Okay? E esse olhar, olha só, ele vai ter uma consequência política, porque ele ignora as posições sociais e a propriedade. Entendeu? Os improvers vão ser, digamos, aqueles que vão dizer que você tem que saber um pouco, em vez de julgar em função da conveniência, você tem que saber como construir uma paisagem. Então, aqui aparece uma modificação da figura do sublime, não vou voltar porque eu já expliquei, não é mais é o capítulo 4, não é mais a divisão que fazia Burke entre o grandioso, que é sublime, e o pequeno, que é simplesmente belo, porque o novo critério estético mistura os dois a favor de uma grandeza que não é mais matemática, mas estética. Essa linha de fuga de uma paisagem, por exemplo, que dá uma perspectiva para a imaginação se engajar, que te mostra já algo um pouco espiritual, okay? Que te tira do seu mundo rotineiro e abre um novo mundo, tudo isso é importante. O pintor, ele não vai ilustrar uma ideia da natureza ideal, ele vai perceber um jogo de aparência da natureza que ele vai prolongar na sua obra. Okay? Então, é uma transformação do olhar sobre a paisagem. É isso que estão propondo os humanistas contra os profissionais, digamos, os improvers. Okay? O que se torna a nova norma da arte é a cena viva, né? Que vai se prolongar, que já produz a natureza, que vai se prolongar na arte. Bom, isso faz que você vai ter uma modificação da hierarquia dos gêneros. Até um esboço de Leonardo da Vinci pode te impressionar mais do que uma obra acabada, isso é ao contrário de Burke. E a arte prolonga a natureza. Então, isso mostra que a arte mudou. Enquanto a mimesis, no século XVIII, ia da ideia para a forma artística que a realizava, agora a gente vai do efeito que a gente constata na natureza para a sua ideia, que ainda é indeterminada. A arte está surfando aqui sobre essa pré-ideia que a natureza criou e que se trata de prolongar, a qual se trata de dar uma ressonância, sem saber exatamente em qual direção. Então, isso é claro. Uma definição da natureza que muda implica uma concepção da arte que muda. Agora, consequências políticas dessa mudança. Uma paisagem, a gente viu, a gente analisa a condição da percepção sensível, que tem uma tradução artística, uma tradução política. Qual é a tradução política? Uma paisagem não é sem relação
a ordem social e política. Eles estão em relação, sim. Inclusive, reciprocamente, uma ordem política e social você pode descrever como paisagem. Então, ele menciona o caso de Wordsworth, que viaja no momento da Revolução Francesa no interior da França, gosta dessas cidadinhas com flores, tem um cheiro de liberdade, de igualdade, de fraternidade nas praças públicas. Enquanto Burke, ele é muito mais sensível ao autoritarismo dos jardins franceses. E ele vai apontar também o fato curioso que um pintor como Gainsborough vai pintar retratos aristocráticos e, ao mesmo tempo, cenas de gênero populares. É lá que ele vai entrar na questão da paisagem pela questão da propriedade. Então, teve todo um movimento na Inglaterra muito importante, conhecido pelos todos os teóricos das mudanças climáticas hoje, porque tem a ver com o fim dos bens comuns e o lançamento de um movimento de apropriação da terra pelos as elites, digamos, e o fato de tornar impossível as utilizações, digamos, o direito de uso. Quem vai se escrever um texto famoso sobre isso, mesmo que seja na Alemanha, é o Marx, sobre o fato que tem campesinos que pegam madeira morta, um pedaço de madeira no chão para queimar, simplesmente. Então, não é apropriação da terra, é apropriação de coisas produzidas na terra, são utilizações, digamos, mas uma propriedade muito rígida e exclusiva vai impedir até esse direito de uso, okay? Porque não é sua terra, então você não pode mexer. Mesmo sem fazer mal, isso vai proibido. Tudo isso interessa profundamente Rancière, só que ele não vai entrar de maneira clássica pela reflexão sobre a desaparição dos bens comuns, o que a gente chama o movimento dos enclosures, que vão privatizar a terra. E vocês sabem que na Inglaterra, a Inglaterra atual ainda é um território muito desigual em termos de possessão da terra. Boa parte da terra inglesa é possessão de nobres, inclusive da família real, e é a razão pela qual você encontra tantos ingleses que se instalam na França, inclusive na minha região, a Bretanha, mas também na Dordogne, porque lá eles podem possuir um pedaço de terra. Porque na Inglaterra é muito complicado se tornar proprietário, porque a terra já pertence à aristocracia. E a gente está falando de muitas terras, tá? Então, os proprietários, diz Rancière, vão modificar a paisagem, mas na forma de uma exclusão. Então, lá onde tinha uma certa relação da intricacy com perspectivas amplas, a modificação dos proprietários, que é bastante brutal, vai acabar com os espaços comuns e despossessar, ou provocar a despossessão, desculpe, não sei como dizer, despossuir, enfim, rejeitar os campesinos pobres, sem que seja possível uma harmonia das condições sociais. Então, ele menciona esse pintor Humphrey Repton, que mostra a grandiloquência de um aristócrata que transformou a sua paisagem e, ao mesmo tempo, fiz uma grilhagem, uma barreira, pensando em Brasília, as grilhagens, para excluir o acesso dos pobres a essa zona. Então,
veja como, além da reflexão artística, tem uma reflexão sobre os efeitos políticos da divisão do espaço que provoca essa nova aparição artística. Bom, pessoas como Knight e Price querem uma nova, uma reforma da propriedade que não seja aristocrática, mas também permita também evitar o perigo revolucionário e vai misturar a intricacy e a connectivity, que são normas da sociedade harmoniosa. Então, você vai fazer a paisagem se inspirando dos pintores, as cenas de gênero de Gainsborough, por exemplo. E isso vai ao contrário do movimento dos improvers. Bom, mas essa proposição desses caras vai fracassar porque, diz Rancière, o problema político mudou de maneira radical. E aí, a nova solução política, ela se encontra onde a política imita os jardins, que o jardim, ele mesmo imita a pintura. Então, apenas pintura e arte dos jardins pode realizar essa fusão das diferenças na mesma totalidade, dos proprietários e dos não proprietários, porque os jardins modificam, tem efeito sobre dois níveis. Tem uma modificação da paisagem visível e também contribui à percepção de um mundo comum. Comum aos proprietários e aos não proprietários. Então, a arte do jardim se inspira da pintura, que é a arte das aparências. Se trata de dar uma aparência de harmonia. Por isso ele diz que o problema político é fazer aparecer a ordem social como igualitária para os partisãos da igualdade e desigual para os partisãos da desigualdade, os aristócratas. Tem que encontrar uma forma de ilusão que vai satisfazer os dois lados. E o jardim é isso, não é apenas organização do visível, é o que dá a ilusão de um mundo comum. Ok? Então, você abre ou você fecha o mundo comum. E não é algo que é imitação da natureza, é o que prolonga a natureza. Porque a natureza já lança o movimento. Então, isso é a dimensão política. Se lembra? Uma paisagem reflete uma ordem social e política. Então, a natureza do século XVII, se lembra, é as paixões, o aspecto passivo, cadeia de causas e efeitos, leis necessárias, um modelo ideal a ser copiado. Diferente do século XVIII, com uma tradução artística, que é que a arte prolonga a natureza que já é artista. E isso faz que você tenha uma implicação política nas paisagens, porque são as paisagens que vão produzir o efeito de mundo comum. É a paisagem que vai dar uma certa satisfação, tanto para os proprietários quanto para os não proprietários. É por isso que vai ter sensibilidade diferente. Vai ter paisagens mais igualitárias, paisagens talvez mais aristócratas. E esse balanço de Gainsborough entre cenas aristocráticas e populares. Isso é a mudança. Droga, eu não traduzi essa parte.
Agora passamos para a originalidade de Kant. Kant vai receber todo esse movimento do século XVIII. É basicamente o cara que vai sintetizar essa mudança. Então, ele tira a arte dos jardins da arquitetura e faz entrar nas artes figurativas. Isso é quase o ponto de surpresa inicial de Rancière, talvez o início da sua investigação. O jardim, ele não realiza uma ideia, uma natureza ideal, ele não a ilustra, ele é tratado como pintura, que é uma arte da aparência, uma arte liberal, que provoca um prazer específico no jogo da imaginação. E, a favor da noção de jogo, né, a fronteira entre arte e natureza vai se desfazer. Okay? Porque a arte prolonga a natureza. Então, a natureza que a arte vai prolongar é diferente que aquela que se tratava de imitar. Por quê? Ela mistura luz e sombra, em vez de ser apenas sinônimas de paixões. Okay? A natureza é uma cadeia de efeito que não obedece a uma vontade. E ela tem um movimento que a atravessa. O Kant vai receber a ideia de um sublime como neutralização dos sentimentos ordinários e elevação em cima deles, revelação de uma destinação superior do homem, seja no sublime matemático quanto dinâmico. Okay? E de um ponto de vista político, não tem paisagem no qual o espírito não vai ler sua destinação suprassensível. Então, isso é, basicamente, a concretização da mudança na obra de Kant, na terceira crítica. Ok? Agora eu vou passar no que acontece desse movimento cronológico, além de Kant. Okay? Ou depois de Kant, apesar de Hegel. Então, o que diz Hegel? A arte faz parte do passado. O presente do espírito absoluto é o momento da estética. Então, para Rancière, essa aparência de fechamento do movimento é ilusória, porque o movimento começado pelos paisagistas ingleses, ele é prolongado não apenas por Kant, mas além de Kant, de duas maneiras. Isso aparece claramente na conclusão. Primeiramente, você tem um cara como Alexander von Humboldt, então você sabe que tem dois Humboldt, tem o linguista e o cara aqui do lado das exatas, né, que escreveu esse grande livro que se chama Cosmos, Alexander von Humboldt, ele diz que a conexão de impressões e a unidade de emoções sentidas diante de uma paisagem antecipa o reconhecimento pela ciência da conexão íntima dos fenômenos. Isso quer dizer que? Quer dizer que tem continuidade e não ruptura entre natureza e cultura. Existe uma natureza artística que cria cenas e que a arte prolonga. E tem uma imaginação que completa o quadro esboçado pelas cenas da natureza. Escreve isso Humboldt no momento que Hegel escreve a sua estética. E segundo segundo indício que o movimento continua apesar de Hegel. O próprio Hegel foi criticado, ou pelo menos contradito, pela posteridade. Por quê? A arte não sumiu. A gente não parou com a arte. Como diz Hegel, a arte é uma figura do passado, do espírito. Agora é a reflexão sobre a arte. Não. Hoje continua a arte. Inclusive, tem arte em todos os lugares que ainda não tem espírito consciente dele mesmo.
Então, em vez de dizer, o espírito absoluto já se pensa e ele não precisa mais da arte para se pensar, você inverte a proposição de Hegel, dizendo, tem espírito sim, só que ele não é absoluto, porque às vezes ele ainda está se procurando em alguns lugares. Por exemplo, territórios novos, como os Estados Unidos. Aí, a obra de Emerson é um lugar sem espírito. Então, lá tem arte porque, precisamente, o espírito se busca. Okay? Ruskin dá um valor espiritual à arquitetura. Os artistas russos pedem para a arte constituir novas formas de vida. Então, Hegel está errado, de uma maneira ou outra. A arte continua, está em relação com o espírito, só que a gente não sabe qual é o espírito. Então, como que é possível isso? Por causa da técnica, que é uma força de transformação. Não é apenas a técnica, o que achou dela o Hegel, uma maneira de impor a supremacia do espírito sobre a natureza, como se fosse uma ciência aplicada. Não. A técnica é também potência e vida dentro da arte. Faz que você vá ter uma continuidade, graças à técnica, entre a natureza e a arte. Bom, o melhor exemplo aqui é a arquitetura de Frank Lloyd Wright. Eu recomendo uma olhada na Wikipédia. Eu tive a sorte de visitar várias casas que ele fez num bairro de Chicago, e é extraordinário, porque é quase uma fusão da arquitetura na natureza. Então, por exemplo, Brasília, o plano piloto é uma cidade-jardim, mas você não tem um rio que atravessa uma superquadra. O rio, o lago é do lado, mas nas arquiteturas de Frank Lloyd Wright, você pode ter uma cachoeira que passa na casa. E a casa, ela se integra totalmente na floresta, numa zona de natureza. Então, é bastante impressionante a fusão que ele consegue. Então, de novo, dois argumentos. Humboldt diz que vai ter a continuidade entre natureza e cultura, e dois, a arte continua. A arte se busca, em particular por causa da técnica. Okay? Então, isso são dois elementos, e isso permite para o Rancière dizer que a aventura continua. Então, a gente passou no regime estético, se lembra, essa dimensão de condição de possibilidade da percepção sensível, ou de modo de organização da concepção sensível, que explica a arte e que explica a maneira de fazer política. Okay? Tem uma dupla consequência. Isso nasce com a modernidade e não terminou. Quer dizer que a arte tem uma dimensão política e que quem faz política tem que se interessar na arte, porque a arte vai revelar o que a política tem que saber para transformar o mundo. Entenderam? Então, é isso que estou vendo como o que está em jogo nesse livro, só que eu repito, a ordem que está escolhendo o Rancière, isso eu achei difícil, não é uma ordem cronológica. Como eu expliquei, é uma ordem temática que vai examinar a virada. Então, tem Kant como referência, mas o importante é a natureza que se torna artista, a paisagem que se aproxima da pintura, a nova definição do sublime e as implicações políticas. E isso são características dessa virada. Okay? Então, temos aqui um livro que examina o momento de constituição do regime estético, que vai ter consequência nos outros livros dele. É quase um livro que ele mostra, se lembra, o critério da mudança. O critério da mudança eu vou voltar aqui para o que está em jogo no livro, tem uma virada da estética, okay? Parece se fechar, mas continua,
o critério da mudança é a evolução do estatuto da paisagem. A paisagem é o que revela as etapas da mudança e a importância da mudança. Tradução artística, tradução política. Então, é por isso que ele se confrontou com esses livros teóricos sobre a paisagem, porque é muito mais do que receita para organizar o que a gente vai ver, tem uma dimensão de problema filosófico com tradução artística e política ao mesmo tempo.